E para falar sobre esse assunto, nosso contato agora é com o deputado Capitão Alberto Neto. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo. Obrigado por atender ao nosso convite. Já começo perguntando ao senhor, o senhor participou dessa reunião de ontem com parlamentares da oposição, a reunião que contou também com a presença dos filhos do ex-presidente e ocorreu poucas horas depois da prisão preventiva dele. Qual foi o sentimento geral e qual foi a principal articulação firmada em resposta a esse novo cenário? Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar falando aqui com a Revista Oeste. Parabéns pelo trabalho de vocês, por levar a luz a esse momento de escuridão que o Brasil vive. Falando primeiramente sobre o sentimento da reunião, antes de falar das estratégias políticas. O sentimento para a gente é muito claro, que a gente vive hoje uma guerra espiritual. Nos depoimentos do Carlos Bolsonaro, depoimento muito emocionante, falando da situação do seu pai, né, nesse momento, dos remédios, do atentado que ele sofreu e como ele sofre desde esse atentado. Isso foi muito chocante. A Michele Bolsonaro falando sobre a questão espiritual, dessa guerra espiritual que a gente vive, porque foge da explicação. A perseguição política, a crueldade das medidas do Alexandre de Moraes faz crer que há algo além da simples política, né, de adversários, de partidária. Vai algo até chega espiritual. E ela chegou a falar assim, mas mesmo com toda isso me emocionou bastante durante essa reunião, confesso aqui, mesmo com toda essa perseguição, a Michelle chegou a dizer que ainda ora pelo bem do ministro Alexandre de Moraes, que Deus o utilize, opere um milagre, tocar no coração dele, para que ele volte à racionalidade, né? Que ele volte e aceite Jesus e transforme a sua vida, e toda essa força que ele exerce para o mal possa exercer para o bem, assim como... E aí eu pensei, na hora, me veio a ideia até de Paulo, né? Que Paulo, antes de se converter, ele perseguia os cristãos de maneira implacável, e depois teve uma experiência com Cristo e usou toda a sua energia, sua inteligência para pregar o evangelho, né? O próprio Flávio também, e principalmente hoje, os filhos viraram alvo, né? A família, eles tentam dividir a todo momento, e o Flávio sendo utilizado na decisão para a prisão do seu pai. Isso tudo fere muito a família, porque o Flávio convocou uma vigília de oração, e quando você vê a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de 17 páginas, 14 foi falando sobre a vigília de oração, que no primeiro momento a prisão saiu pela vigília, depois que viu a questão da tornozeleira. E aí, como policial, quando a gente quer fugir, Daniel, eu pego um alicate simples, corta aquela pulseira e o bandido foge. É assim que funciona. O que aconteceu, claramente, os médicos atestaram que, devido aos fortes remédios, Bolsonaro teve um surto ali, um delírio, e utilizou uma solda para abrir, para saber se tinha ali uma escuta dentro do delírio causado pelos remédios fortíssimos, pelos refluxos que ele tem, pelas insônias, que não consegue dormir direito, e a casa cercada por policial. Não corria risco de fuga nenhuma, nem a vigília seria uma perturbação da ordem pública, e nem a solda lá na tornozeleira eletrônica causaria, porque rapidamente os policiais estão ali, verificava e fazia a troca. A prisão é uma exceção. A prisão preventiva, ele banalizou. É uma crueldade que não tem tamanho. Um homem de 70 anos que sofreu um atentado, que sofre graves problemas de saúde, a família está preocupada se ele vai sobreviver por muito tempo dentro daquela prisão, porque a Michele, junto lá na casa, cuidava dele a todo momento, da sua saúde, para que ele pudesse se restabelecer. E agora, sem a presença familiar, todo mundo está temendo pela sua vida. Essa que é a verdade. Então, foi uma reunião muito emocionante, assim, foram horas, e eu, né, me emocionei várias vezes nos depoimentos da Michele, do Flávio, do Carlos. Mas falando sobre política agora, a semana, aí, e vamos fazer até o link com a parte espiritual, a semana é muito favorável.
Acho que Deus tem preparado essa semana para a gente virar esse jogo. O presidente Hugo Bota briga com o governo, diz que não atende mais o líder do PT. Ponto. E nós somos o maior partido da casa. Precisa do PL para pautar para aprovar suas pautas. Do outro lado, no Senado Federal, o Davi Alcolumbre também rompe com o governo por causa que o governo quer empurrar o Messias como substituto do Barroso na Suprema Corte. E o Davi parece que tinha um acordo, e eu não sei, né, mas o que é sabido e o relato de alguns senadores é que o Davi Alcolumbre quer a indicação do senador Pacheco. E ele vai precisar dos votos para barrar o Messias, também do Partido Liberal. E aí funciona uma negociação política. Ok, nós vamos te apoiar, mas só nós queremos uma coisa: a anistia. Nós queremos justiça no nosso país. E há um sentimento da oposição que essa semana, quarta-feira, nós possamos votar a anistia na Câmara, que já temos aprovação da urgência com 311 votos. O senhor afirmou recentemente que já passou da hora de serem corrigidas as injustiças, que a anistia é esse mecanismo constitucional que já ajudou o país em vários momentos. Como é que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliada à situação dos réus do 8 de janeiro, renova, intensifica a luta da oposição pela aprovação do PL da anistia? E aí, ontem foi um relato do nosso líder, o Sócrates, desde do acontecimento, né, desde as prisões arbitrárias do psicopata ministro Alexandre de Moraes, de condenar uma pessoa que escreveu de batom a 14 anos, pastores, pipoqueiros, pegaram 17 anos de prisão, essa psicopatia, essa crueldade que aconteceu, que eu não digo não só no 8 de janeiro, aconteceu foi no 9 de janeiro. Eu comparo muito o acontecimento que nós estamos vivendo com o que aconteceu na Alemanha nazista, onde no 9 de janeiro, pessoas que estavam acampadas de maneira pacífica, idosos, crianças, foram levadas dentro de um ônibus pelo exército, dizendo que eles iam para a rodoviária e de lá iam para suas casas. Mas foram direto para a prisão, inclusive crianças no meio de adultos, coisas que rompem o nosso processo penal legal. E depois foram condenadas devido a memes de internet. A Vaza Toga mostrou todo o processo, como foi cesseado a ampla defesa, o contraditório nas audiências de custódia. Ficou muito claro a crueldade desse processo jurídico, que esse inquérito por si só já é uma farsa devido ao foro, por exemplo, não só do Bolsonaro, mas de todos os participantes. O Lula foi julgado lá na primeira instância, teve direito a recorrer, foi depois para a terceira instância, até a Suprema Corte, ele conseguiu alcançar dentro do seu processo até ir para sua prisão. Tem as pessoas do 8 de janeiro, nem o ex-presidente Bolsonaro teve acesso a isso. Então, é uma crueldade que precisa ser barrada. O Congresso precisa fazer o freio, o contrapeso necessário para restabelecer a democracia. E o remédio para isso, nesse momento, se chama anistia. Nós não temos outro remédio. Nós precisamos que o Congresso se torne um Congresso independente, faça o freio e o contrapeso a essa ditadura da toga que nós estamos vivendo, que barre esse psicopata que está vestido de toga, que se julga hoje o imperador, o primeiro-ministro do Brasil, e possamos restabelecer a ordem e a democracia na nossa nação. Só tem esse remédio e o Congresso tem a obrigação, o dever patriótico de votar a anistia. Assim como foi feito, você falou muito bem, foi feito no passado. A anistia, para quem concorda ou não concorda com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas sempre que foi votado a anistia, foi votado com sentido de pacificação do nosso país, de virar a página, de seguir em frente, de viver um novo momento. Guta Pini vai trazer aqui a próxima pergunta para o senhor, deputado. Diga, Guta. Bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista.
Eu gostaria de saber se o senhor sentiu alguma coisa nos bastidores dos deputados de esquerda em relação à repercussão dessa prisão arbitrária, ilegal, absurda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque eu, olhando nas redes sociais, eu notei muitas pessoas comentando que, olha, não sou bolsonarista, mas realmente o que estão fazendo com o Bolsonaro é um absurdo. Então, mesmo pessoas que não são ali da base aliada, militantes do bolsonarismo, não estão conseguindo fechar os olhos para essas injustiças. Vocês já conseguiram apurar alguma coisa no bastidor ali de deputados de esquerda que, embora não falem nas redes sociais, mas aí nos corredores, nos grupos, enfim, vocês sentem que eles também estão olhando para isso como realmente algo muito absurdo e por conta disso teria um espaço para aprovar a anistia? Nós temos dois tipos de esquerda no Congresso, né? Nós temos a extrema esquerda, né, que são militantes. Então eu vi deputados abrindo champanhe, comemorando a prisão, né, falando até pessoas que têm um conhecimento jurídico muito amplo, mas esquece de tudo que aprendeu na universidade, nas especializações, e estavam comemorando de maneira política. E a gente faz até uma reflexão, porque isso foi até falado durante a reunião. No passado, até a Michelle Bolsonaro falou, no passado também nós fizemos isso, né? Nós colocamos vestiu o Lula de puxileco, se eu não me engano, de presidiário e tal, e comemoramos muito a prisão. Os caras roubaram a nação e era um momento de muita revolta. Isso faz parte até dentro do processo democrático. Porém, tudo que aconteceu até com a esquerda, as pessoas mais razoáveis, que não são extremistas, mas que faz parte do processo democrático, tem um pensamento de esquerda, não tem problema nenhum nisso, apesar de não concordar, mas pela democracia a gente tem que ouvir e dialogar com todos. Eles comentam, muitos comentam, que eles fazem um paralelo. Poxa, lá atrás eles criticam que o Moro cometeu excessos na condução coercitiva do Lula. Então eles começam a fazer paralelo. Olha, no passado nós sofremos isso, e a gente não pode aplaudir isso, porque daqui a pouco vai se virar, essa ditadura pode virar contra eles novamente. Essas decisões arbitrárias fora do processo legal. Então, quem tem quando eles tiram as paixões políticas, fica muito claro o que o ministro Alexandre de Moraes está conduzindo no nosso país é uma ditadura da toga, que hoje é a direita que está sendo perseguida de maneira até cruel. Amanhã poderá ser a esquerda. Então, quem tem um mínimo de razoabilidade está fazendo essa reflexão. Mas lógico que nós não vamos contar com esse voto, porque aí entra um processo político que a esquerda, mesmo sabendo da crueldade do ministro Alexandre de Moraes, inclusive eles já lutaram contra o ministro Alexandre de Moraes na época da Dilma, não sei se vocês recordam, a Gleice fazendo, como acho que era senadora na época, fez vários discursos mostrando a personalidade do ministro Alexandre de Moraes, como era perigosa ir para a Suprema Corte. E infelizmente ela estava correta. E amanhã pode voltar novamente contra eles. Então há essa reflexão, sim, dentro do Congresso, meio de bastidores, mas nós não contamos com o voto dele. Nós contamos com os votos que nós aprovamos a urgência da anistia, que é em torno de 311 votos. Pois é, deputado, essa prisão preventiva de Jair Bolsonaro, ainda nas primeiras horas do último sábado, ligou a luz amarela em muitos juristas, não só aqui no Brasil, dentro e fora do Brasil. Em Portugal, por exemplo, eu vou trazer um ponto aqui para que o senhor ouça o comentário de uma advogada, a advogada Rita Rocha, que é especialista em direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, publicou um vídeo nas redes sociais. Para ela, a Ordem de Alexandre de Moraes tem dois objetivos principais: tirar o foco do Banco Master, cujo escândalo tem o envolvimento da esposa dele, da mulher dele, Viviane Barsi, e também amedrontar o cidadão brasileiro. Vamos ouvi-la. Isto não é mais do que uma cortina de fumo para aquilo que se passa no Brasil nos últimos dias, o que se passou no Brasil nos últimos dias com a prisão
do dono de um banco, que era um banco que trabalhava para as organizações criminosas, e dono esse que é representado pela mulher do ministro Alexandre de Moraes. O objetivo destas ações é precisamente desmoralizar o povo, manter o povo amedrontado, criar uma sensação de desânimo, no fundo, de ponto final. Não é mais do que isso. Deputado, como parlamentar, como é que o senhor avalia essa fala da jurista portuguesa? Ela disse isso lá em Portugal. O senhor acredita que se alguém se manifestasse de forma semelhante aqui no Brasil, poderia enfrentar algum tipo de problema, sanção? Eu vejo 2 pontos dessa fala. Primeiro, ela fala da cortina de fumaça, e até fiz um vídeo sobre isso, que ultimamente, né, nesses últimos 2 anos, nós percebemos claramente quando o Brasil está entrando em um escândalo, eles utilizam Bolsonaro, o tema 8 de janeiro, para criar uma cortina de fumaça. Tudo em volta dos escândalos do PT, como foi o escândalo do INSS recentemente. Agora, em relação ao Banco Master, que tem ligações. Adivinha quem advogava para o Banco Master? A esposa e os filhos do ministro Alexandre de Moraes. Quem era conselheiro do Banco Master? Hoje ministro da Justiça, Lewandowski. Então, claramente, foi logo depois, né, do Banco Central liquidar o Banco Master, a Polícia Federal fazer a prisão dos seus CEOs, dos seus donos, sai a prisão do Bolsonaro. E sai a prisão, e aí o segundo ponto, sai a prisão no dia 22, com um objetivo claro, assim, a decisão totalmente frágil, utilizando uma vigília, uma tornozeleira que não foi rompida, né? Não foi cortada, ele não perdeu, ele danificou ali algo que não sofreu, que a tornozeleira estava funcionando ainda. Não tinha perturbação da ordem pública, não tinha nenhum pré-requisito para pedir a prisão preventiva. O outro ponto nós chamamos de lawfare, é utilizar a lei para perseguir e utilizar o processo para humilhar politicamente a pessoa. Tanto que foi justamente no dia 22. Ele quer desmoralizar a figura política do Bolsonaro, que é o maior líder da direita atual. Sabe que ele vai influenciar e decidir as eleições de 2026. Então, ele utiliza, eu chamo de lawfare, utiliza a lei, o processo legal, para perseguir, humilhar e destruir os adversários políticos. Hoje é isso que está acontecendo no nosso país. O ministro Alexandre de Moraes está utilizando esse artifício para perseguir, humilhar e destruir os adversários políticos. Quem se levantar contra esse sistema vai sofrer isso. E o próximo alvo, tudo indica que são seus filhos. A gente está apreensivo e vigilante em relação a essa questão. Deputado, o senhor poderia explicar para a nossa audiência, da forma mais didática possível, como que vai ser a estratégia de vocês no plenário se o projeto for pautado como um PL da dosimetria? Porque o que a gente tem ouvido é que lá vocês vão tentar usar o regimento para aprovar o PL da anistia. Como que isso é feito, sendo que o projeto apresentado seria de dosimetria? Como que acontece isso lá no plenário? Perfeito, eu vou explicar de maneira clara. O que foi aprovado na urgência foi o projeto da anistia do deputado Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro. Então, o projeto principal é um projeto de anistia. Quando você passa o projeto para o relator Paulinho da Força, e a gente nem viu o texto ainda, mas o texto e as entrevistas que ele deu, ele abandonou a ideia de anistia e começou-se a falar sobre dosimetria. E fica aqui a minha crítica. E ele faz o texto de acordo com o ministro Alexandre de Moraes. Olha o momento que nós estamos vivendo. Um deputado federal sofrendo influência do ministro Alexandre de Moraes para construir o texto da dosimetria. É como se o Congresso não tivesse a sua independência.
É como se o Congresso não pudesse fazer mais, dentro do que está lá na nossa Constituição, os freios e contrapeso. Como a nossa democracia, e aí esse momento é uma figura, é um retrato claro que o nosso processo democrático foi rompido há muito tempo. E o deputado indica que vai fazer um processo de dosimetria que, resumindo, é uma redução de pena para todos os envolvidos, inclusive o Bolsonaro. Qual é a estratégia? Primeiro, é pautar, nem que seja esse relatório da dosimetria, porque esse projeto é o que tem o acordo do presidente Hugo Mota nesse momento, né? Isso pode mudar, mas nesse momento o acordo que tem é para votar a dosimetria. E aí nós vamos precisar da mobilização nacional para que a população cobre cada deputado a votar nós vamos fazer um destaque de preferência para que não vote o texto do relator, mas o texto original, o texto da anistia. E aí, nesse destaque de preferência, precisa ser votado. E aí, essa mobilização nacional, cada deputado vai ter que colocar sua digital, se é contra ou a favor da anistia, se é contra ou a favor da prisão do Bolsonaro, se é contra ou a favor da Débora, que escreveu de batom no Estado e pegou 14 anos de prisão. Ele vai ter que votar isso. E essa mobilização nós estamos já iniciando na rede, então não dá tempo de fazer manifestação. Nós não vamos atacar o presidente Hugo Mota, nem o Davi Alcolumbre. É agora de fazer política de bastidores, de fazer negociações para que o projeto, nem que seja da dosimetria, paute e a gente consiga articular, colocar esse destaque de preferência e ir para o voto, ganhar no voto com o apoio da população brasileira, cobrando os deputados para fazer justiça e recuperar a democracia no nosso país. Deputado Capitão Alberto conversa conosco ao vivo aqui no Jornal do Oeste, primeira edição. A gente ouviu há pouco, deputado, a jurista portuguesa, a advogada Rita Rocha, comentando a prisão de Jair Bolsonaro. E aqui no Brasil, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que tem sido um defensor ferrenho da democracia, das liberdades, veio a público em mais um desabafo. Vamos ouvi-lo. Todas as ditaduras contam com o apoio do Poder Judiciário, com o respaldo do Poder Judiciário, para dar aquela roupagem de legalidade. Todas, no mundo todo. Mas no Brasil, a ditadura é o próprio Poder Judiciário. Deputado, como avalia essa fala do desembargador aposentado Sebastião Coelho? De acordo? Perfeito. Mandar um abraço para o Sebastião Coelho. Teve em Manaus lá me apoiando, fazendo já trabalhando na questão política, usando toda a sua experiência jurídica. Nesse momento ele é uma figura importantíssima para todos nós, porque ele estava até ontem dentro do Poder Judiciário, conhece muito bem. E está muito claro que nós vivemos uma ditadura da toga. No momento que o próprio presidente fala que vai virar as costas para o Congresso e vai governar com a Suprema Corte, né? O caso do IOF ficou muito claro que a maioria do Congresso, né, os deputados e senadores, disseram não ao aumento do imposto do IOF, que o presidente da República estava equivocado em aumentar o imposto sem passar pelo Congresso. O presidente vai e coloca o ministro Alexandre de Moraes para ir contra o Congresso, dar uma canetada e calar as vozes de deputados e senadores e o Brasil voltar a pagar um imposto mais caro. Essa é a ditadura da toga clara, e nessa ditadura da toga existe um imperador. O imperador se chama Alexandre de Moraes. Antes mesmo do 8 de janeiro, antes mesmo de toda essa guerra que nós estamos vivendo, essa perseguição política, o ministro Alexandre de Moraes era antipático entre seus pares, ele era chamado de xerife. E agora ele utiliza a toga da justiça para virar a toga do imperialismo, a toga da ditadura. O que tem acontecido, as perseguições, as decisões políticas, se compara às ditaduras que aconteceram, inclusive, no Brasil, no mundo inteiro. Se não for, pior o que está acontecendo hoje. Deputado, mais uma pergunta ainda sobre a questão do destaque preferencial, que acho que ficou bem claro aqui para a nossa audiência. Muito obrigada pela explicação. Quantos votos são necessários para aprovar esse destaque especial e se vocês acham que o número suficiente vocês já têm?
Nós precisamos de 257 votos, é a maioria, é a maioria qualificada, né, maioria absoluta. Nós tivemos aí a anistia e alguns pontos, é tipo um teste, né? A anistia foi um teste para saber quantos votos. Na anistia nós passamos com 311 votos. Lógico que naquele momento já tinha uma certa sinalização do presidente que não seria uma anistia ampla, geral e restrita, que já seria uma dosimetria. Então, nesse momento, ainda é frágil a questão da contagem dos votos. É necessário uma mobilização para votar. Da dosimetria, eu garanto que, pelo que nós votamos recentemente, pela urgência, nós temos os votos, os 311 votos, eu acredito que vai se repetir, muito próximo, um pouco mais ou talvez um pouco menos. Porém, o projeto da anistia ampla, geral e restrita, nós precisamos de uma mobilização. A gente precisa pressionar, como nós já fizemos algumas vezes e ganhamos, usando a internet para comunicar com o povo. E aí eu agradeço o espaço na Revista Oeste para chamar, convocar a população para cobrar os deputados essa semana, para que paute e para que a gente possa votar a anistia e o destaque preferencial do Partido Liberal que nós vamos fazer, que é a anistia ampla, geral e restrita, restabelecer a justiça e a democracia desse país. A Guta Pieni tem mais uma pergunta para o senhor, deputado. Tem alguma chance desse destaque preferencial não ser votado, não ser pautado, ou na hora que vocês protocolam esse pedido de votação, ele automaticamente precisa ser apreciado? Ou pode acontecer alguma coisa ainda, alguma manobra regimental de algum partido de esquerda, ou o próprio Hugo Mota se recusar a pautar? Tem isso ainda? Tem essa possibilidade ou não? Apresentou o pedido, ele precisa entrar na pauta? Guta, assim, regimentalmente, se a gente olhar a letra pura do regimento, ele é obrigado a aceitar. Porém, existe nós chamamos de manobras regimentais, né, que o presidente pode tirar alguma coisa da manga, alguma carta da manga, e dizer que esse texto está inconstitucional, algo do tipo, e não aceitar. Nós corremos esse risco. Por isso que nós vamos ter que fazer um trabalho de bastidor nesse momento, um trabalho político dos deputados, dos senadores, né? E o momento, graças a Deus, é favorável. Essa briga, esse rompimento do Hugo Mota com o PT nos favorece, essa briga do Davi Alcolumbre com o governo nos favorece bastante para que a gente possa negociar outras pautas e consiga o destaque preferencial, né? Que ele tire a responsabilidade, de repente, da anistia ampla, geral e restrita, coloque o projeto da dosimetria e coloque sob nós a responsabilidade de pautar a anistia ampla, geral e restrita com destaque preferencial. Então, coloque a responsabilidade para a gente e a gente vai disputar com a nossa habilidade política, com a nossa mobilização, conquistar esses votos necessários. Muito bem, nós agradecemos a participação do deputado Capitão Alberto Neto aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, nesta manhã de terça-feira. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez. Volte sempre. Bom dia. Bom dia, Daniel. Muito obrigado. Obrigado, Guta. Obrigado, Berenice. É sempre um prazer estar na Revista Oeste. Quero aparecer mais vezes.